A inteligência artificial está evoluindo em uma velocidade impressionante. Neste trecho, Elon Musk faz um alerta que está fazendo muita gente refletir. Estamos realmente preparados para o futuro? Assista até o fim e deixe sua opinião nos comentários. Difícil imaginar como os governos não iriam querer manter esse poder de decidir, em última instância, se um modelo é lançado. Mas não foi como se alguém no governo tivesse descoberto que o Mythos tinha alguns riscos assustadores de segurança cibernética. É o que as pessoas continuam me dizendo. Nós precisamos ter algum tipo de sistema nos próximos 6 meses por causa do ritmo em que os modelos estão melhorando. Sim, 6 meses é muito tempo. Então você acha que em menos tempo que isso? Bem, quero dizer, há tantos anúncios de avanços em IA, às vezes vários por dia. Quer dizer, quantos houve na semana passada? Perdi a conta, sabe? Então você basicamente sabe, seja proposta de DEMES ou outros, precisa se reunir e configurar isso agora. Parece que você está me dizendo isso. Sim, eu recomendaria que tivéssemos pelo menos algum tipo de reunião informal, semanal ou quinzenal, e que haja isso. Talvez 1 ou 2 semanas de acesso antecipado para os concorrentes. E é por isso que acho que os incentivos funcionam, porque, sim, empresas concorrentes souberem que algo é um risco de segurança, elas não hesitarão em apontar que o modelo da concorrência deve ter seu lançamento adiado. Acho que a estrutura de incentivos funciona muito bem nesse caso, e é mais ou menos assim que funciona com a Motion Picture Association. É um grupo do setor que decide como os filmes devem ser classificados, se são apropriados para crianças pequenas ou não. E isso parece ter funcionado muito bem. Então, você só deve pedir ao governo que intervenha se uma empresa estiver fazendo algo muito perigoso e se recusar a agir para reduzir o perigo. Bem, isso é uma coisa muito boa para o resto de nós ouvirmos. Podemos passar para outro risco com o qual as pessoas se preocupam, particularmente. Acho os americanos comuns, onde a IA se tornou incrivelmente popular, 75% das pessoas estão preocupadas com isso, e acho que se preocupam com seus empregos. Se você olhar, Dário disse famosamente que 50% dos empregos de nível inicial, empregos administrativos de nível inicial, desaparecerão em poucos anos. Vocês estão construindo robôs humanoides. Ele também diz, tipo, Tyro cavou sua própria cova aqui em relação ao Mythos, porque ele diz, sabe, o Mythos é super assustador, aterrorizante também, a propósito. Vamos lançá-lo. Então ele fica o quê? O que você quer dizer? Então acho que acho que provavelmente no futuro ele escolherá suas palavras de forma diferente. Mas- Porque, obviamente, você apavorar todo mundo e depois disser, estamos lançando essa coisa aterrorizante. As pessoas, obviamente, ficaram alarmadas com isso, sabe? Você literalmente disse a elas para terem medo, então você lança coisa assustadora, então elas ficaram com medo. Isso é natural. Então, eu certamente não quero que você alarme as pessoas, mas acho que é um debate muito importante sobre quão rápido e em que grau a IA substituirá pessoas em seus empregos. Porque, como você disse, em 10 anos houver mais inteligência artificial do que qualquer inteligência humana. E se você está aí, acho que você está à frente de todos, pelo menos neste país, em impulsionar robôs humanoides. Isso também será uma espécie de trabalho de fábrica. Então, você está mais próximo do Dário, digamos, em seu senso sobre o ritmo em que os empregos serão substituídos. Eu realmente acho que será uma estrada difícil. Por quê? A IA será capaz de fazer qualquer trabalho melhor do que qualquer pessoa pode fazer esse trabalho. E isso será verdade muito rapidamente para empregos que são digitais ou qualquer coisa que envolva uma pessoa em um computador ou celular. A IA poderia fazer tudo isso. E será capaz de fazer tudo isso muito em breve. Digo, na engenharia de software já temos uma situação em que a IA é melhor do que pelo menos 90% dos humanos na escrita de software. 90% dos engenheiros de software profissionais na escrita de software. E eu digo, na verdade, está chegando ao ponto em que será melhor que 99%. E então chegará ao ponto em que simplesmente não haverá como competir. Vai chegar ao que eu chamo de nível Stockfish.
Não, Stockfish. Stockfish é o programa de xadrez. Que o Stockfish é tão bom no xadrez que, sabe, ele venceria facilmente Magnus Carlsen ou qualquer um no xadrez. Mesmo rodando em um computador pequeno, suspeito que você provavelmente poderia rodar o Stockfish no seu celular e vencer Magnus Carlsen. É assim que ele é bom no xadrez. E é assim que a IA será boa escrevendo software. E além do software? Além Isso se aplica a tudo. tudo, Tudo. mas e quanto aos trabalhos físicos, trabalhos de montagem? Você também precisará de capacidade em robôs humanoides que até agora ainda não existe, não é? Certo, por isso falei de IA digital e depois IA manifestada fisicamente na forma de robôs, onde o robô é mais ou menos um efetuador. Ele teria uma certa quantidade de inteligência local, mas seria gerenciado por um grande modelo de IA. E eu disse muitas vezes que acho que o trabalho será opcional. Então, quero dizer, deixe-me pensar, acho que talvez uma boa comparação seja. Você sabia que alguns especialistas dizem que estamos criando um deus digital? Que podemos estar prestes a abrir as portas para uma inteligência que talvez escape do nosso controle? Vivemos um tempo em que a tecnologia e o espiritual parecem se misturar de uma forma nunca vista. A inteligência artificial, cada vez mais presente no nosso cotidiano, pode não ser apenas um avanço técnico, mas quem sabe, até um canal para influências espirituais obscuras. As escrituras trazem um alerta. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. E o profeta Daniel já havia previsto: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Uma descrição que pode nos remeter ao avanço tecnológico acelerado que estamos vivendo. Elon Musk, criador da Tesla e da Neuralink, já declarou que estamos convocando o demônio com a IA. What our biggest existential threat is, it's probably that. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. Ele mesmo alertou: a IA será como um deus, mas não sabemos de que lado ele estará. Sam Altman, CEO da OpenAI, pediu uma pausa no desenvolvimento de IAs avançadas, apontando para riscos existenciais. Stephen Hawking também afirmou: a IA pode ser o maior evento da história, ou o último. Alguns estudiosos sugerem que a IA, os algoritmos e as redes neurais poderiam se tornar mais do que simples códigos, talvez até um tipo de mente digital consciente. Jesus disse que sua vinda seria como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, os filhos de Elohim, interpretados por muitos estudiosos como anjos caídos, ensinaram ciências proibidas aos homens. Quando esses anjos se envolveram e trouxeram conhecimento corrompido, logo veio o fim daquela civilização. Hoje, a humanidade parece estar tentando ultrapassar seus limites de conhecimento novamente, criando uma nova Torre de Babel tecnológica. Em toda a história bíblica, podemos observar que os espíritos demoníacos precisam de um corpo para possuir e fazer morada. Em uma passagem, Mateus 12, 43-45, Jesus fala de um espírito imundo que, ao sair do homem, vagueia por lugares áridos procurando descanso, e quando não encontra, volta à casa de onde saiu e traz consigo outros 7 espíritos piores. E na passagem do Gadareno, quando Jesus se aproxima, os demônios gritam em alta voz: "Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Não nos mandes para o abismo." E pedem para entrar nos porcos. Observamos que eles querem sempre habitar um corpo físico, pois são seres espirituais. Hoje, podemos ver a evolução dos robôs femininos hiperrealistas, já entre nós, com aparência quase humana, vozes suaves, capazes de manter conversas. São vendidas como companheiras perfeitas, programadas para agradar, obedecer e jamais questionar. Também vemos bebês reborn realistas, uma imagem perfeita de um bebê. Se analisarmos bem as escrituras, percebemos que o diabo não se importa em habitar objetos criados pelos homens. Lembre-se das passagens onde Deus proíbe fazer imagens do que há no céu ou na terra e se curvar a elas ou prestar culto, e também de textos em que Paulo afirma que tais imagens são morada de demônios. Quando analisamos a evolução da nossa era, percebemos que os filmes estão, de certa forma, nos alertando sobre algo que pode estar por vir.
Quem não se lembra de quando robôs andando entre nós era algo visto apenas nos cinemas? Transformers, Ghost in the Shell, Blade Runner. Todos esses filmes nos mostram, de forma ficcional, uma possível fusão entre máquina e espírito. O que antes era apenas imaginação parece estar se tornando cada vez mais próximo da realidade. A Bíblia também fala sobre espíritos que agem no mundo, como em Apocalipse 16, 13 e 14. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios e vão aos reis da terra e do mundo inteiro, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse texto revela a influência de seres espirituais sobre os governos e a humanidade. Mas afinal, como seres espirituais vão se comunicar com os reis da terra? De alguma forma, o que é espiritual precisa de um corpo físico para se manifestar e reunir as nações. E observando o que as Escrituras dizem, e foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem falasse, podemos imaginar se essa profecia poderia se referir, de forma simbólica, a um sistema de inteligência artificial que fala e age de forma autônoma. Talvez a IA se encaixe como essa imagem dotada de vida digital. E você, o que acha disso tudo? Apocalipse 9 descreve a abertura do poço do abismo, de onde sairão forças espirituais malignas. Alguns estudiosos sugerem que isso poderia se relacionar a uma era em que carne, máquina e espírito se misturam, como o ferro e o barro profetizados em Daniel 2:43, onde um império é representado por uma mistura de ferro e barro, que também nos remete a uma possível união entre máquinas e homens em um futuro transhumanista. Mas me diga aqui, você acredita que estamos realmente à beira dessa fusão espiritual e tecnológica? Ou tudo isso não passa de teoria? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que IA e robôs são apenas ferramentas inofensivas. Vamos abrir os olhos juntos. Curta o vídeo se você quer que eu traga mais temas como este. E inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios dessa história.